Início do conflito. No final do século XVI, os tchecos do Reino da Boêmia se converteram ao luteranismo. Em 1609, conseguiram a liberdade de culto e o direito de nomear os defensores da fé, que agiam como guardiões de seus privilégios políticos e religiosos. Em 1617, o Reino da Boêmia passou a ser governado pelo Fernando da Estíria, o Fernando II, que nós já vimos em outras aulas. E ele quis reintroduzir o catolicismo ali no Reino da Boêmia e suprimir o protestantismo. A decisão de demolir os templos levou os protestantes, os defensores da fé, a convocarem uma assembleia, e o rei não gostou dessa convocação, dessa assembleia. Em 23 de maio de 1618, os defensores da fé invadiram o Palácio de Praga, onde se reuniu o Conselho Real. E após uma violenta discussão, 2 representantes do rei foram jogados pela janela. Defenestração se chama isso. Eles foram jogados pela janela. Os protestantes pegaram esses 2 representantes do rei e jogaram eles pela janela. Nenhum dos 2 morreu, porque eles caíram em cima de montões de lixo e capim. Porém, esse episódio marcou o início da revolta da Boêmia. Em 1619, a situação se agravou, quando Fernando herdou a coroa do Sacro Império Romano Germânico, como Fernando II, não mais Fernando da Estíria, agora Fernando II, que nós já vimos nas aulas passadas. Os tchecos declararam sua deposição como rei da Boêmia, substituindo ele por Frederico V. A revolta da Boêmia passou a ser uma guerra alemã. Defenestração, pessoal, é importante salientar, é importante destacar que é o ato de atirar coisas, mas em especial pessoas, pela janela, com a intenção de matar. Guerra da Alemanha. Fernando II não dispunha de um exército organizado, então ele pediu ajuda para Maximiliano da Baviera, que enviou suas tropas contra os tchecos e derrotaram eles ali na Batalha de Montanha Branca, ali nas proximidades de Praga. Terminava deste modo o breve reinado de Frederico V. Vitorioso, Fernando II exerceu séria repressão no Reino da Boêmia. As liberdades do Reino da Boêmia foram abolidas. Os chefes da revolta foram mortos, confiscaram os bens dos nobres rebeldes, proibiu-se o protestantismo, a coroa se tornou hereditária na família dos Habsburgos e a língua tcheca foi substituída pela língua alemã. Grande número de tchecos foram embora da Boêmia. A população caiu de 2,5 milhões de habitantes para 1 milhão de habitantes. Fernando II recompensou Maximiliano da Baviera pela ajuda dele, tornando-o eleitor do Palatinado. E essa resolução, essa tomada de decisão sem consultar os demais eleitores do Sacro Império, foi considerado um grande golpe contra os protestantes. E eles, se sentindo em perigo, pediram ajuda a outro eleitor protestante, o rei da Dinamarca, Cristiano IV. Em 1625, essa intervenção transformou a guerra alemã em uma guerra europeia. Dinamarca e Suécia na guerra. Cristiano IV ofereceu ajuda, ele interveio militarmente, mas ele foi derrotado pelas tropas imperiais e se comprometeu a não se interferir mais nos assuntos alemães. Fernando II promulgou o Edito de Restituição, determinando que os protestantes devolvessem as terras da igreja que foram tomadas após 1559. Ele também pretendeu que a dignidade imperial se tornasse hereditária na família Habsburgo. França e Suécia vetaram esse projeto, sugerindo que os príncipes alemães não reconhecessem o filho de Fernando II como herdeiro da coroa imperial. Gustavo Adolfo
rei da Suécia, interferiu na questão, derrotando os exércitos imperiais na Alemanha. Contudo, ele morreu em combate e logo depois as tropas suecas foram derrotadas. Fernando II assinou o Tratado de Praga com os príncipes protestantes, mas essa paz, proposta e assinada por Fernando II, não agradou a França, aliás, contrariava a França, que nesse momento se lança na guerra. França na guerra. Até 1624, a diplomacia francesa mostrava-se favorável aos Habsburgos. Luís XIII e sua irmã haviam se casado com os filhos de Filipe III da Espanha. No entanto, Richelieu, o cardeal, ao assumir a posição no governo, percebeu o perigo representado pelos Habsburgos na Espanha e no Sacro Império Romano Germânico. E colocando a razão de Estado acima de tudo, Richelieu se aliou à Suécia, à Dinamarca e os Países Baixos. Ele rompeu com o rei da Espanha Filipe IV em 1635 e com o imperador Fernando II. Recomeçava-se então o embate da França com os Habsburgos. Até 1639, o exército francês não foi bem sucedido, mas a partir de 1640 a situação começou a mudar. Nesse ano, o rei da Espanha teve de enfrentar as revoltas da Catalunha e de Portugal. Os franceses e os seus aliados venceram as tropas imperiais e, em outubro de 1648, encaminharam-se às negociações de paz. Tratado de Westfália e Paz dos Pirineus. Os tratados de Westfália regularizaram a organização política e religiosa da Alemanha, consagrando a existência do catolicismo e do protestantismo. Os grandes beneficiários da Guerra dos 30 Anos foram França, Suécia, Suíça e Países Baixos, sendo que a Suíça e os Países Baixos obtiveram reconhecimento de suas independências. A Alemanha sofreu as consequências negativas da guerra, permanecendo em crise por muito tempo e dividida em termos políticos, econômicos e religiosos. Sua população diminuiu em meio à escassez de alimentos e à ocorrência de sucessivas epidemias. Filipe IV da Espanha recusou-se a assinar a paz com a França, mas o fez com os Países Baixos, reconhecendo a sua independência. A França estabeleceu uma aliança com a Inglaterra e os reforços obtidos foram decisivos para sua vitória em relação à Espanha. Em 1659, após longas negociações, assinou-se a Paz dos Pirineus, que assegurou à França expressivas concessões territoriais e uma preponderância duradoura na Europa. Por sua vez, inicia-se o declínio da Espanha.